Bom dia, eu sou Chris Burns, bem-vindo a The Network. Eis o tema desta edição. 2 dos atiradores dos ataques em Paris radicalizaram-se na prisão. Agora estudam-se novas medidas para evitar que as prisões se tornem viveiros de terroristas. As escolas também estão em foco. O cocktail de redes sociais, clérigos islâmicos extremistas e criminosos endurecidos é apontado como uma das causas da radicalização. Os sociólogos afirmam que o problema não é a religião, mas sim um sentimento de exclusão social. O governo francês anunciou um plano de 11 pontos para reforçar os valores republicanos, como a sensibilização dos professores às causas da radicalização ou a comunicação com os alunos e os pais. Será este plano eficaz? Podem as escolas adaptar o currículo para lutar contra a radicalização ao encorajar a integração na sociedade e no mercado de trabalho? Os nossos convidados aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas. Claude Moraes, eurodeputado britânico da bancada socialista, presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. Sonia Reines Dijevins é a diretora do escritório de Bruxelas da ONG Search for Common Ground, que trabalha em prol da resolução de conflitos. E Larry Leshy, um trabalhador social de Bruxelas, blogger e autor que trata questões ligadas aos problemas da juventude. Sejam bem-vindos. Comecemos por si, Claude, embora a pergunta seja dirigida a todos. Este mês vão realizar-se 2 cimeiras, uma europeia, outra mundial, sobre como lidar com o extremismo. O que gostaria de ouvir e quem tem sido incompetente até agora? Em primeiro lugar, os dirigentes não podem fazer tudo, não é um assunto que possa ser resolvido de cima para baixo, mas podem fazer alguma coisa. Primeiro, têm de assegurar a proteção de todas as comunidades, incluindo as muçulmanas. Em segundo lugar, têm de ser realistas, falar com as pessoas sem as enganar. A radicalização é um assunto profundo, as causas do terrorismo são muito profundas e os governantes têm de ser realistas sobre o tempo que vai demorar a tratar um assunto tão difícil. Sónia, o que é que gostaria de ouvir? Quem é que falhou até agora? Não sei quem é que falhou, mas até agora ninguém sai vencedor. Esta é uma oportunidade para uma análise profunda, olhar para as raízes do problema e não tentar aplicar uma solução rápida num problema complexo que precisa de rever fatores económicos, sociais, de identidade, o esquema completo da sociedade. Muito bem, gostaria de ver um debate completo. Larry, pode apontar o dedo a alguém? O que é que gostaria de ver os governantes fazer este mês? Os políticos estão a falhar. Se olharmos para os problemas que a Europa enfrenta neste momento, se olharmos para o racismo, discriminação, pobreza, desemprego e tudo mais, é já um grande problema, porque não oferecemos nenhumas perspectivas. Em seguida temos a política estrangeira dos países da União Europeia e, por fim, temos a comunicação social, que se centra numa pequena minoria da comunidade muçulmana e não para a grande maioria. Vamos olhar para algumas medidas tomadas até ao momento pelos governos. O Executivo francês avançou com um novo plano para lutar contra a radicalização, que inclui um sítio na internet para mostrar o que são realmente os movimentos jihadistas, para confrontar o mito com o que estes movimentos fazem na verdade. Pensa que este tipo de abordagem vai funcionar? Pergunte-lhe a si, Sónia, uma vez que esteve envolvida num trabalho semelhante em outros países. A nossa experiência diz-nos que este tipo de ações nos média não é eficaz. Trata-se, sobretudo, da forma como nos comprometemos com as comunidades, como lhes é dada a palavra, que oportunidades têm, como podem sentir um futuro de esperança. Mostrar apenas algo num ecrã não muda comportamentos, é preciso uma abordagem mais vasta e empenhada. Cabe aos governos fazer isso ou à sociedade civil? Claude? Os governos têm de financiar, essa é a realidade. Onde foram aplicadas boas medidas, no Reino Unido, por exemplo, elas foram desorçamentadas. Tínhamos uma abordagem comunitária compreensiva que incluía visitas a mesquitas e a ação das autoridades locais. É muito importante que as medidas de desradicalização nas escolas sejam financiadas pelo governo, mas em seguida o governo tem de se afastar. Como se faz isso nas escolas, Larry? Como se pode prevenir o extremismo nas escolas? O que é que tem que ser feito?
Antes de mais, é preciso oferecer uma perspectiva aos jovens porque nasceram e cresceram aqui, nos países europeus. É uma questão de oportunidade, então. Primeiro que tudo, sim. Por exemplo, em Bruxelas, mais de 30% da população vive na pobreza. Temos bairros onde mais de metade dos jovens não têm trabalho. 30% dos jovens abandonam a escola sem um diploma. Por isso, antes de chegar à escola, é preciso criar oportunidades para estes jovens. Depois, quando chegam à escola, é preciso trabalhar com professores e com a comunidade para que os jovens se sintam comprometidos com esta sociedade. Senhor político, como vamos criar estas oportunidades? A alienação e a pobreza fazem parte do problema, mas o culto do extremismo também. É preciso tratar a questão com muito cuidado. Foram tomadas medidas no Reino Unido, na Dinamarca ou em França. O mais importante é conseguir um melhor modelo e partilhar as melhores práticas. De momento, a maioria dos Estados-membros não adotaram nenhumas medidas de desradicalização, apesar de termos milhares de jovens alienados a combater no estrangeiro. Sónia, o programa do governo dinamarquês foi mencionado. Eles vão gastar milhões para criar um centro para os jovens que queiram abandonar os movimentos jihadistas. Eles vão lutar contra o recrutamento via internet. Acredita que estas medidas vão funcionar? A Dinamarca é um país pequeno. Gostaria de conhecer os resultados da análise que sustenta estas medidas e se a sociedade inteira está comprometida. Eles têm sido criticados por não envolverem as comunidades muçulmanas. Uma postura de colaboração é melhor que uma de confronto. Como podemos envolver as pessoas que são parte do problema para fazerem parte da solução? Blair, e o que pensa? É muito importante envolver a comunidade muçulmana, porque se a comunidade muçulmana falhou, foi em informar os seus membros. Porque, por exemplo, temos o caso de jovens britânicos que, antes de partirem para a Síria, compraram o livro Islão para Totós. Portanto, eles não estavam informados sobre a sua religião. Sónia. Enquanto os políticos se reúnem, é urgente encontrar uma solução por causa de um início de ano cruel e da violência por todo o lado. É importante olhar para o que funciona noutros lados, o que funciona na Europa e o que não funciona. Existem outros modelos na Indonésia, no Quirguistão. Claude, o senhor reclamou por um roteiro para o contra-terrorismo e para a contra-radicalização. Está a avançar? Quando vemos os resultados? Muito depressa, porque as pessoas querem resultados. As medidas antiterrorismo têm que ser imediatas. Os Estados-membros estão a fazê-lo neste momento porque as pessoas querem sentir-se seguras e isto inclui as comunidades muçulmanas. Mas temos também que criar medidas contra a radicalização e as causas do terrorismo, o que é um trabalho de longo prazo. Se não o fizerem, haverá novos ataques. Isto é um assunto nacional ou podemos fazer algo a nível europeu? Tem acontecido a nível nacional, mas agora temos de cooperar. Também temos de cooperar nas medidas anti-radicalização, o que não tem acontecido até agora. Sónia. É preciso investir nas comunidades e é preciso que existam programas que criem compromissos a longo prazo. Não nos podemos enganar a nós próprios porque não vamos resolver isto amanhã. Blair, eu penso na Guerra Civil Espanhola, onde muita gente foi combater por causa da visão romântica. É semelhante agora. Os grupos jihadistas vendem uma visão romântica. Como se pode combater isto? Tendo políticos com visão. Até ao momento não os temos tido. Se olharmos para a Bélgica, neste caso, temos políticos que decidiram colocar mais gente nas ruas, até o exército. O que vão fazer é provocar, responder ao extremismo com extremismo. Isto não é a resposta certa, porque os jovens que estão a pensar partir para a Síria vão fazê-lo, porque veem isto como uma provocação. Claude? Não pode haver desculpas para quem parte para cometer ataques terroristas. É importante ter um sentido de responsabilidade. Vamos partir desta base e em seguida olhar para as causas da radicalização. Não tenhamos desculpas para o terrorismo, mas temos de perceber que a radicalização atinge uma minoria jovem. As comunidades muçulmanas são enormes em países como o Reino Unido e a França. É uma minoria que é extremista. Sónia, última palavra. Todos temos uma escolha. Como podemos ajudar as pessoas a escolher? Ninguém nasce terrorista. Obrigado, Sónia. Chegamos ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Até à próxima e muito obrigado por estar connosco em The Network.